school clothes have to be beige? Because beige is not the color of any known gang. Cara, é sério, você precisa parar de estudar inglês. E não, eu não tô dizendo pra você abandonar o inglês. Eu tô dizendo pra você parar de tratar o inglês como se fosse uma matéria da escola. Você acha, por exemplo, que uma pessoa consegue meter um shape da hora só de estudar musculação e se formar em educação física? É claro que não. Você fica forte levantando peso e com uma boa dieta. Da mesma forma, você não adquire uma língua estudando sobre ela. Você não se torna o que você estuda. Você se torna o que você pratica. E na aula de hoje vamos praticar inglês com Two and a Half Men, que é uma série que vocês pediram pra caramba pra trazer aqui pro canal e que eu particularmente nunca assisti, só que um membro aqui do canal sugeriu essa cena porque ele achou o vocabulário bacana e aqui estamos. Então, sem mais delongas, bora lá pra primeira parte da cena. Let's go. How come school clothes have to be beige? Because beige is not the color of any known gang. Right, so instead of being mistaken for a Crip or a Blood, you'd be mistaken for a very large Band-Aid. Hey, Band-Aids are ouchless. Beleza, muito vocabulário bacana pra você aprender aqui nessa cena. Você deve ter percebido que o começo da primeira frase não ficou muito claro, né? Meio que cortou o comecinho aqui, porque teve uma transição, né? Tinha uma outra cena tocando antes, meio que abafou o comecinho do áudio. Só que assim, pro falante de inglês, pra pessoa que já entende bem inglês, quando você ouve uma frase pela metade, é como se o seu cérebro completasse o que tivesse faltando. E não é só com o inglês que acontece isso, com o português também, qualquer outra língua. Tanto que eu sempre falo, o falante nativo do idioma não fala bem o idioma. Ele fala pela metade. Olha só como que a gente fala português pela metade, não é verdade? Então, considerando isso, sim, você não ouviu essa frase toda, porém, é isso que ele tinha falado. Ele disse, I don't know why my school clothes have to be beige. Ele disse, não sei o porquê. I don't know. Cara, eu gosto muito de pedaços prontos de frase. Olha só. I don't know, eu não sei. I don't know why, eu não sei porquê. Então, eu não sei porquê as minhas roupas da escola, my school clothes, ou seja, meu uniforme, tem que ser, have to be, olha outra peça pronta pra você, have to be, tem que ser beige, que é o nome da cor, a cor bege. Daí o Alan responde, because beige is not the color of any known gang. Porque, é o porquê de resposta, beige, a cor bege, is not, não é a cor, is not the color de, não é a cor de nenhuma gangue conhecida. Known, tem o N no final, né? Known, não é só know. Daí algumas coisas podem ficar confusas, como por exemplo o N. Mas como assim, Gabriel? Você falou que N é nenhum. Sim, quando a frase é negativa, ou seja, quando você tem algum formato de não na frase e você fala N, N pode ser traduzido como nenhum, nenhuma ou até alguma, caso você não queira falar dois negativos na frase em português. Daí o Charlie faz uma piada ali que todo mundo ri depois, que é right, so instead of, certo? Então, ao invés de, olha outro pedaço pronto aqui, ó, so instead of, então, ao invés de ser, esse be aqui costuma receber um ing no final e fica diferente desse be que apareceu aqui na primeira frase. Por quê? Porque sempre que você fala of, o verbo seguinte deve receber esse ing no final. Ah, mas e a tradução muda? Não, aqui é ao invés de ser. E ali em cima ele falou também, tem que ser, have to be. Então a tradução aqui foi a mesma. É apenas essa regrinha aqui do of. E na prática, ninguém pensa na regra em si, né? Apenas soa estranho pra pessoa se ela fala of be. Né? Então ela tá acostumada a falar of being, a ouvir of being. Então meio que não tem como errar por conta do costume. Então ele diz, então ao invés de ser mistaken, mistake significa erro, por exemplo, cometer um erro é make a mistake, é literalmente fazer um erro em inglês. Agora mistaken, estar mistaken é estar errado, é confundir alguma coisa. Então ele está dizendo que ao invés de ser confundido por, e aí ele vai falar coisas que a pessoa pode ser confundida por causa da cor da roupa dela. Ele está falando que ao invés de ser confundido por um Crip, um Blood, o que é um Crip e um Blood? Blood tem até uma tradução, que é sangue. Agora, e um Crip? Do que ele tá falando? Bom, aqui a gente tem um pouquinho de contexto cultural, uma coisa que a gente sempre fala, né? Saber um pouquinho sobre o outro país, uma curiosidade ou outra, às vezes ajuda a gente a entender melhor as pessoas. Aqui no caso, tem duas gangues bem grandes, acho que é em Los Angeles. No Brasil tem, sei lá, se eu falar PCC, todo mundo conhece, todo mundo sabe do que se trata. E nos Estados Unidos, não sei se por todo o país, mas grande parte deles, se você fala Crip e Blood, a pessoa já vai reconhecer como duas gangues, inclusive elas são rivais uma da outra. Então aqui tá falando, por exemplo, ao invés de ser confundido por um membro dessa gangue ou dessa outra gangue, ou seja, tem até o aqui, né? Um Crip, um Blood. You'll be, acabei escrevendo aqui errado, faltou um L. You'll be, você vai ser confundido por um Band-Aid. A gente fala Band-Aid também, né? A marca do curativo. Very large, muito
grande. E aí todo mundo ri no final, né, dessa piada. Tipo, o motivo do uniforme da escola ser bege é porque não é a cor de nenhuma gangue, né, conhecida. Aí o cara fala, então, ao invés de você ser confundido por essa gangue ou por aquela outra que todo mundo conhece, você vai ser confundido por um band-aid gigante, né, porque bege é a cor do band-aid. Daí o Alan fala também, todo mundo ri no final, ele diz, hey, band-aids are ouchless. E é legal quando tem essas risadas no fundo, porque, principalmente pra quem tá aprendendo o idioma, você vai saber que tem uma piada. Você vai saber que é engraçado aquilo. Ou seja, era pra você rir. Acaba funcionando como se fosse um feedback, né? Você pode não ter entendido nada, mas você sabe que houve uma piada. Então aqui, pelo tom que ele falou, dá até a impressão que o Band-Aid é meio que patrocinador aqui da série, porque ele meio que falou bem agora. Ele disse assim que Band-Aids, eles são ouchless. Less é um sufixo em inglês pra dizer sem. Por exemplo, a palavra wireless, que a gente vê tanto, né? Wire significa cabo. E less é sem. Então, como se fosse, tipo, sem fio, sem cabo. E ele tá dizendo que band-aids são sem out. O que é out? Out é uma interjeição, uma expressão do falante de inglês quando alguma coisa dói. E o que o brasileiro fala quando alguma coisa dói? Fala ai, fala au. Se você conhece alguma outra forma, escreve aqui nos comentários. Então, basicamente, ele tá dizendo que é sem dor, né? Sem au. How come all my school clothes have to be beige? Because beige is not the color of any known gang. Right, so instead of being mistaken for a Crip or a Blood, you'd be mistaken for a very large Band-Aid. Hey, Band-Aids are ouchless. Um detalhe pequeno, mas que vai acrescentar, antes de ir pra próxima cena, é o desmanzelo que as pessoas têm, não no sentido ruim, mas é na naturalidade, né? O falante nativo fala de uma forma mais relaxada, como eu já comentei, a gente fala português também, de qualquer jeito. Apesar desse comecinho aqui ter sido cortado, né? Não deu pra entender muito bem, as pessoas meio que falam de qualquer jeito também esse I don't know. A gente já teve uma aula aqui no canal, com Todo Mundo Odeia o Chris, que o Chris falou tipo, I don't know, meio que I don't know. Então leve isso em consideração também. Bora lá pra próxima cena. Let's go. Excuse me. There's a line. Yeah, I just got a couple things. Well, I can see that, but it's not really based on quantity of items. It's more of a we were here before you kind of deal. You gonna make a thing out of this? Bom, então a primeira coisa pra entender essa parte é analisar bem a cena. Olha o que tá acontecendo. Eles estão numa loja, estão ali na fila de um checkout, de um caixa, e chega um cara ali com um cesto e ele passa na frente, né? Olha lá, ele passa, daí o Alan vai lá e fala com ele, fala, oh, excuse me, com licença, ótima expressão pra você começar uma conversa, pra chamar a atenção de alguém. E não é falta de educação nem nada, é meio que padrão. Daí a hora que o cara olha pra ele, ele aponta, né? Ele faz um gesto, ó, there's a line. O gesto faz parte do idioma. A linguagem corporal ajuda a dar mais sentido, mais clareza e precisão pro que a pessoa tá querendo dizer, como ela tá querendo dizer também. Então, ele apontando pra trás, ele já meio que quer dizer, né? Tipo, ó, é atrás de mim aqui que você tem que esperar, né? Tem uma fila. There's a line. O there's significa tem, existe. Então é como se ele falasse, com licença, e ele aponta, ó, tem fila, there's a line. Daí o cara responde, né, e fala, yeah, I just got a couple things. Meio que se explicando, né, sim, eu só peguei algumas coisas. Vamos entender aqui a construção dessa frase. Ele falou just, que é apenas, somente. Então, eu só got, que é o passado de get, é usado para muita coisa. Quem já assiste as aulas aqui do canal já sabe todas as aplicações que o get pode ter, de tantos exemplos que nós já vimos. Esse exemplo aqui é uma aplicação de get como obter, né? Tipo, eu só peguei e botei no meu cesto algumas coisas. E esse algumas está sendo expressado assim, a couple, que também significa casal, né? Couple é casal, só que se usa muito essa palavra para falar alguns, algumas. No caso aqui ficou algumas coisas. Então é tipo, eu só peguei algumas coisas, né? Tem poucas coisas aqui. Aí o Alan responde, well, bom, I can see that. Eu consigo ver isso. Só que muitas vezes a tradução mais precisa para I can see that ou I see that é eu entendo, tá? Muita gente responde assim mesmo. Tem gente que fala, inclusive, I see é muito parecido com entendi, eu entendo. Ou, literalmente, eu consigo ver isso, né? Eu tô vendo o que você falou, não só te ouvindo. But it's not really based on quantity of items. Olha só o que ele fala. Mas, it's not, it significa é. Agora, it's not, não é, mas não é realmente ou na realidade esse really. Então, mas não é baseado na quantidade de itens. Baseado em, baseado no, baseado na, é sempre based on.
Esses dias eu tava analisando um e-mail com um aluno e a gente viu based in. Aí tava tipo based in Brazil. Tava falando que a empresa tinha base no Brasil. É diferente do based on. Based on é baseado em, inspirado em, ou até de acordo com, né? No caso que é o que a gente tá falando aqui, né? Não é de acordo com a quantidade de itens. Quantity of items. E sim, é M, depois S. Items. Aí ele fala, it's more of a we were here before you kind of deal. E aqui a gente precisa de um tempinho para entender essa construção. Vamos começar aqui com deal. Deal pode ser negociação, né? Quando a gente vai fazer um deal, vai fazer um negócio, uma compra, uma venda. Deal também pode ser o verbo lidar. Lidar com alguém pode ser deal with essa pessoa. Deal também pode ser simplesmente uma coisa, assim como thing aqui em cima. Se eu falo, por exemplo, é grande coisa, é uma big deal. Não é grande coisa. It's not a big deal. Deal também pode ser quantidade. A gente pode falar, por exemplo, uma grande quantidade de dinheiro. It's a great deal of money. Eu tenho muitos usos de deal. Aqui nesse caso, a gente está falando no sentido de coisa mesmo. Kind of. Ou pode significar mais ou menos, meio que alguma coisa, ou pode ser também tipo de. Kind é o mesmo que type em inglês. Então, se eu falasse type of ou kind of, pode ser a mesma coisa, dependendo da frase, tá? Então, ele tá falando kind of deal, e aí o kind of ficou só kinda. Kinda deal significa tipo de coisa. Então, a frase já começou a tomar forma aqui na nossa tradução. Ficou tipo, é um tipo de coisa. Agora, vamos lá pro começo. Ele tá falando que é mais. It's more. E eu vou ligar com kind of deal. Ele tá dizendo, tipo, é mais do tipo de coisa, e aí ele fala uma frase que até aqui ficou expressada com aspas. Por que eu tô fazendo toda essa gambiarra aqui pra gente traduzir essa frase? Porque em inglês existe uma certa inversão na sequência das palavras, principalmente quando elas são adjetivas. O que isso quer dizer? Que são características de alguma coisa. Tudo que tá entre aspas são características dessa coisa, desse deal que ele tá falando. Mas calma lá que vai fazer sentido essa frase. E qual é esse tipo de coisa que ele tá falando? É nós, we were, nós estávamos, we were here. Nós estávamos aqui antes de você. Before you. Beleza, Gabriel, você me fez entender um monte de bloco solto aí, mas não tô ligando os pontos. Não tô conseguindo entender o que ele quis dizer. Bom, como eu já fiz a tradução, o que eu vou fazer agora é o que a gente chama de versão brasileira, né? Eu vou falar do jeito que o brasileiro fala, ou seja, não é a tradução literal. Ele falou basicamente o seguinte: bom, eu entendo isso, né? Eu entendo que você só pegou um pouquinho de coisa e vai passar na minha frente. Mas não é baseado na quantidade de itens que funciona isso. Tem muito mais a ver com quem chega primeiro. Pronto. Querendo ou não, é isso que acontece nos filmes e nas séries quando eles são dublados. Não só dublados, né? Legendados também precisa acontecer essa versão brasileira. E sim, é triste porque um pedaço grande, às vezes, da mensagem fica pra trás, porque não tem exatamente aquela construção em português, ou aquela piada não é engraçada na outra língua. Sim, é triste, mas é necessário. Afinal, a gente tá falando de uma outra língua, com uma construção inexistente no português. Agora, se você que tá assistindo teria uma tradução, ou seja, uma versão um pouquinho diferente da minha, escreve aí nos comentários. Vai ser legal. Sabe por quê? Porque tem que ter versões diferentes. A beleza do idioma é isso. Tem várias formas certas de dizer a mesma coisa. Não tem só uma forma certa, tá? Então, o cara ali responde, né? Ele dá uma respirada e fala, you wanna make a thing out of this? Ele pergunta, you wanna? Poderia ser também, do you wanna? Uma forma mais completa, né? Você quer? O que significa fazer uma coisa, make a thing, out of this? Fazer uma coisa disso. De novo, aqui a tradução não vai funcionar. Por quê? Em inglês, se fala make alguma coisa out of outra coisa para dizer do que algo é feito. Por exemplo, eu vou fazer uma estátua de argila. Então eu posso dizer em inglês que eu vou make a statue out of clay. Então eu vou make alguma coisa out of essa outra coisa. Sei lá, pensa num exemplo bem mais óbvio. Eu vou fazer uma limonada com limão. Eu vou make a lemonade out of lemon. E sim, é óbvio pra caramba, né? Mas eu costumo falar pros meus alunos que quanto mais bobo, quanto mais óbvio, quanto mais absurdo é o exemplo que você tem na cabeça, mais você lembra. Então é essa a construção. Agora, falar isso nesse momento aqui em inglês, a gente pode chamar de uma expressão. Porque ele tá dizendo, você quer fazer algo disso, né? Tipo, você quer tirar essa situação aqui e fazer algo dela, fazer algo com essa situação? Ou seja, quer brigar? Excuse me, there's a line. Yeah, I just got a couple things. Well, I can see that, but it's not really based on quantity of items. It's more of a we were here before you kind of deal. You gonna make a thing out of this? Será que vai dar briga? Vamos ver. Let's see. No thing, just playing by the rules, and wouldn't it be nice if everybody did the same? Hang on to this, Slick.
Parece que o bicho vai pegar, né? Então, o Alan fala no, no thing. Olha que legal. No é o não. Aí eu sempre falo que o no, ele só significa não se ele tá sozinho numa frase. Então, por exemplo, eu taquei uma vírgula aqui, pronto. Imagina que eu vou começar uma oração nova, então esse no tá isolado. Aqui, esse no significa não. Já o outro no não é não mais. O no, quando tá assim, no meio da frase, ele pode significar nenhum, nenhuma, sem, ou até para substituir o número 0. Então aqui no caso, quando ele fala no, no thing, por que ele falou desse jeito? Porque o cara falou se ele queria fazer uma thing out of it. Você quer pegar essa situação e fazer virar uma thing, fazer virar uma coisa, uma treta, uma complicação? Então ele responde no, no thing, que posso traduzir também como nenhuma coisa, no thing, né? Coisa nenhuma, nenhuma coisa. E se você juntar as duas palavras, vira nothing, né? Nothing significa nada. Então, sim, no thing, nenhuma coisa. Nothing, nada. Ou seja, sinônimos, né? E ele completa falando I'm just, E nota esse gaguejo, né? I'm just, Eu percebo que o brasileiro, falando inglês, ele gagueja muito mais com i. Então, por exemplo, o brasileiro gaguejaria tipo I'm just, E aí é um problema o i em inglês, porque a palavra pode mudar o sentido. Pode significar outra coisa, pode ser ofensivo, pode ser que a pessoa não te entenda. Então, uma sugestão que vai fazer você soar mais como um falante nativo de inglês é mudar essa hesitação de i pra a. Então ele fala I'm just, E por que é melhor gaguejar assim? Porque é assim que o falante nativo gagueja. Então, se você gagueja desse jeito, ou seja, você gagueja como eles vão te entender. Eles não sabem que o gaguejo, que a hesitação em português é diferente. Engraçado isso, né? Teve uma aula que eu falei bastante sobre isso. Foi aquela que a gente viu uma cena do Supernatural, aqui no canal, se você quiser ver. Então ele diz que eu tô só playing by the rules. É uma expressão em inglês. Play by the rules é seguir as regras. Ou literalmente jogar de acordo com as regras. Como se fosse jogar um jogo. Então, tipo, eu só tô seguindo as regras. Só tô jogando certo. E aí ele faz uma pergunta. Wouldn't it be nice? Lembrei de uma música famosa. Wouldn't it be nice? Ele fala, não seria legal? Wouldn't it be nice? Se todo mundo, if everybody did the same, se todo mundo fizesse o mesmo, fizesse igual, the same, dá pra traduzir também como igual, além de o mesmo. Cara, engraçado como eu lembrei dessa música, aleatória, né, quando eu li aqui essa frase. E essa é a mágica do inglês, porque você ouve uma frase nessa aula, você vai ver no filme, você vai ouvir nas notícias, uma pessoa vai falar isso na sua frente. Então, basicamente, tudo que você aprende em inglês, exatamente tudo, qualquer sílaba, vai te servir uma hora ou outra. Hoje mesmo, no exemplo, a hora que eu fui falar das gangues lá, eu pensei assim, pô, cara, nossa, se eu não tivesse ouvido falar isso, acho que foi num filme, sei lá, onde que eu ouvi falar dessas duas gangues aí, eu não saberia falar isso agora. Como que isso foi me servir, né? Tem gente que fala, pô, Gabriel, mas, cara, você parece uma enciclopédia ambulante, porque qualquer palavra em inglês você sabe a referência, você sabe de onde veio, e não tem nada de especial em relação a isso, é só que eu já vi. Por isso que eu sempre bato na tecla, tenha contato com o inglês. O que você tá vendo agora, uma hora ou outra vai te servir. Daí então, o cara ali já deu uma de valentão, né? Deu a cestinha ali pro Charlie, hang on to this, Slick. E aí você vai notar que o on to pode ficar on. Hang on to this, Slick. Então, hang é pendurar. Hang on já é segurar. Pode segurar de estar pendurado, segurando em algum lugar, ou simplesmente de segurar, de aguentar. Imagina, por exemplo, que você tá caindo, eu tô segurando tua mão e eu falo, hang on, segura aí, não solta, hang on. E muitas vezes se usa no sentido de esperar também. Às vezes você quer falar calma, sabe, em português eu percebo que o pessoal fala muito, né? Calma, peraí, tô quase terminando. Em inglês não se fala calma, né? Se fala geralmente hang on, hold on, e algumas outras formas. Só que aqui ele fala hang on to this. Hang on to alguma coisa é segurar essa coisa. Então, segura isso. Slick, aqui slick foi um insulto, mas slick é uma palavra bem genérica, assim. Slick significa liso, significa uma superfície plana, assim, que não é áspera. Serve também para dizer que é uma pessoa muito esperta, inteligente, mas pode ser também um insulto, como foi no caso aqui, falando que é um cara, um folgadão, ou literalmente liso, né? Porque se eu tô falando que é uma superfície lisa, posso também chamar alguém de liso. Engraçado, né? Em português também tem isso. No thing, just playing by the rules, and would it be nice if everybody did the same? Hang on to this, Slick. Vamos ver então o que vai acontecer. Let's see. Want to explain those rules again, Jughead? You know what? If you're in such a big hurry, why don't you just go ahead? Thank you.
Bom, então não deu em nada, né? O cara falou now. Muito comum em inglês esse now no começo. Agora, you want to explain? Juntando tudo ficou you want to explain? Você quer explicar aquelas regras? E por que é aquelas? Porque meio que tá no passado, né? Ele falou alguns segundos atrás. Em inglês acontece muito isso. Então você quer explicar aquelas regras? Como assim aquelas? Tipo aquelas que você falou agora há pouco. De novo, again. E ele chama o cara de Jughead, que se eu traduzir ao pé da letra fica cabeça, né, head, jug. Jug em inglês é um garrafão, assim, um galão. Imagina, por exemplo, no Brasil, aquele garrafão de amaciante de roupa, sabe, que tem até uma alça, assim, aquilo é um jug. E é um insulto até que de boa, sabe, não é um palavrão, não é uma coisa tão ofensiva, é como se fosse um cabeça de vento, sei lá, uma coisa bem leve. Daí o Alan responde, you know what? Quer saber? Sabe de uma coisa? You know what? Cara, quantas aulas que já apareceu isso, né? Muitas. E ele completa, se, então vai ser uma condição. Se você está, if you're in such a big hurry, vamos lá. Se eu falasse in a hurry, tirei duas palavras, tirei o such e o big. In a hurry já é uma expressão, que significa com pressa. Eu posso falar que eu estou in a hurry. Você está com pressa, you are. Ou juntando you're in a hurry. Daí as duas palavras que sobraram são apenas ênfase, né? Por exemplo, big hurry. Então, se você tá com uma grande pressa, né? Tá com uma pressa grande. E such também um enfatizador. É como se fosse, você tá com pressa pra caramba, né? Tá com muita pressa pra caramba. Parece até redundante, né? Aí ele pergunta, why don't you? Pedaço pronto de frase muito útil. Why don't you? Por que você não? Why don't you? Why don't you just go ahead? Por que você não só vai em frente? Go ahead. Go ahead é vai em frente, seguir em frente. A gente pode ouvir isso do GPS, pode ouvir isso de alguém que te interrompeu. Por exemplo, a pessoa quer falar pra você continuar falando, ela pode te falar também go ahead, keep going. São expressões bem úteis. E o cara responde thank you. Now, want to explain those rules again, Jughead? You know what? If you're in such a big hurry, why don't you just go ahead? Thank you. E não dá pra ignorar um texto bem grandão que tá ali, né, atrás. Vamos ver o que tá dizendo? Tá dizendo aqui, ó. Double Coupon Day. Então, dia de cupom duplo. Deve ser o dia de promoção, né, do cupom e tal. Aí tá lá, Lowest Price Guaranteed. Preço é o price mais baixo garantido. Eu acho bem legal ir analisando esses textos no background. Eu recebi um feedback de um aluno uma vez, ele me agradeceu, falou, Gabriel, nossa, aquilo que você me ensinou, cara, ficar olhando as placas, né, no fundo e tal, cara, foi tão bom pra mim, porque eu fiz minha primeira viagem internacional e tinha umas placas lá que, cara, eu só entendi por causa disso. Inclusive, eu até lembrava, tipo, nossa, eu lembro da aula que eu vi essa placa, da mesma cor, com essa mesma fonte, então parece uma bobeira, né, uma coisa, tipo, secundária ali, mas como eu já disse, você não sabe quando que esse vocabulário vai te servir. Pelo jeito, então, não vai ter briga. Então, vamos ver o que vai acontecer. Let's see what happens. Not chicken, just good common sense. Fighting accomplishes nothing. Oh, I didn't know you were so French. Então, o Charlie ele começa a imitar uma galinha, né? Tá ali, ó. Imitates chicken. Legal quando aparece essa descrição do som na legenda, né? O que ele quer dizer com isso? Tem um contexto cultural também. Eu não sei a lista completa de todos os países que isso acontece, mas geralmente se entende que uma pessoa é uma galinha quando a pessoa é medrosa, foge do que é difícil de fazer, né? Agora, no Brasil, se eu falo que um cara é um galinha, já quer dizer outra coisa, né? Então tem a questão cultural envolvida, porque idioma é cultura, né? Você vai aprender uma língua, você vai aprender expressões locais também. Daí, então, o Alan reage dessa forma aqui. Ele diz, no, not chicken. Just good common sense. Então, falando, não galinha, né? Eu não sou um galinha. Só, né? Somente, apenas common sense. Se traduzir literalmente fica senso comum. Ou como a gente fala em português, bom senso. Ele falou, não, eu não sou arregão. Não tô com medo do cara. É só o bom e velho bom senso. E sim, esse good aqui foi só pra falar que, tipo, é um bom e velho common sense. Não é um bom no sentido de bom senso, tá? Bom senso, common sense. Ele completa falando, fighting accomplishes nothing. Ele diz que brigar, né, lutar, olha que interessante, esse ing, quando é a primeira palavra da frase, você pode traduzir como infinitivo mesmo, tá? Tipo no caso aqui, lutar, palavras que terminam com ar, ou ir em português. Então, lutar accomplishes. Accomplish, se parar aqui, é o verbo atingir, conquistar. Um sinônimo para accomplish também é achieve. O pessoal que joga videogame sempre vê, né, aqueles achievements, aquelas conquistas. Então é a mesma coisa. Achievement, accomplishment são conquistas. Ele diz que brigar conquista nada. O que a gente diria em português? Que lutar não leva a nada, né? Não chega a lugar algum. E o Charlie responde uma coisa que todo mundo ri, só que a gente às vezes fica boiando por causa desse contexto que eu comentei já. Ele diz, oh, I didn't know you were so French. Ah, eu não sabia. I didn't know. Então a gente já viu hoje o I don't know.
eu não sei. I didn't know, eu não sabia. Então eu não sabia que, imagina o que oculto aqui, você era tão francês. Agora pensa, o que será que tem a ver, hein? Não sabia que você era tão francês. Será que ele tá dizendo que o francês é regão? O francês tem medo de conflito? Sim, é justamente o que eles querem dizer. Not chicken, just good common sense. Fighting accomplishes nothing. Oh, I didn't know you were so French. Principalmente alguns anos pra cá, eu acho que na época dessa série também, que tinha a questão do Iraque, a França não queria se envolver, não queria conflito, então pegou essa, né? Tipo, ah, cara, você é muito francês. Se eu visse de alguém, você é muito francês, é tipo, cara, você é galinha, na consideração deles, né? Tipo, você é muito medroso. Continuando então. Oh, hey, Julie. How do you know my wife? Oh, no. I don't know her. You said, hey, Julie. No. I sneezed. Hey, Chewie. Engraçado essa parte. Então, passa ali uma mulher e ele fala, oh, hey, Julie. E o valentão ali fala, como que você conhece? A gente viu know, né, já 2 vezes, falando como o verbo saber, né? Eu não sei, não sabia. Agora aqui já é o verbo conhecer. Mas, Gabriel, como que eu vou saber se aqui é o verbo conhecer ou o verbo saber? Contexto, você vê na frase. A gente não costuma confundir um pelo outro, tá, em inglês. Então, como que você conhece minha esposa? Não tem como ser o verbo saber aqui, né? Nem se quiser. Como que você sabe minha esposa? Não funciona. Aí o Charlie entra em choque ali, né? No, I don't know her. Não conheço ela. I don't know her. A gente viu I don't know como eu não sei. Aqui tá, eu não conheço. I don't know her. Não conheço ela. E o cara explica, né? Pô, como assim? You said, hey, Julie. Você disse, you said. Né? Você cumprimentou ela. Pô, cara, pergunta pra ela, né? Por que não pergunta pra ela? Daí ele dá um miguezão aqui, né? E todo mundo ri também. No, I sneezed. Sneeze é o verbo espirrar. Você tá doente, você tá sneezing. Daí ele inventou um espirro ali pra parecer com o que ele falou, né? Hey, Chewie. Engraçado que Chewie existe também. Chewie significa algo, tipo um chiclete é Chewie, uma coisa que você pode mascar. Oh, hey, Julie. How do you know my wife? Oh, no. I don't know her. You said, hey, Julie. No. I sneezed. Hey, Chewie. Daí, nessa última parte da cena, aconteceu uma coisa que eu não esperava. Um dos personagens aqui falou uma palavra em alemão e eu fiquei boiando, né? Eu olhei na legenda, falei, cara, isso aqui não é em inglês. Daí eu pensei, deixa eu pesquisar, né? Porque eu não conheço a série, deve ter algum contexto, deve ter algum alemão ali na série, o cara deve ser alemão, ou descendente de alemão. Sei lá, deve ter alguma coisa a ver. Daí o que eu descobri? Essa palavra, sim, vem do alemão. Só que uma palavra muito comum que se fala nos Estados Unidos, provavelmente de tanto imigrante alemão que tem, né? Pra dizer saúde. Sabe como a gente fala saúde pra alguém que espirra? E eu fiquei muito surpreso, porque eu nunca ouvi essa palavra antes. É como se no Brasil, né, alguém espirrasse e a gente tá sempre esperando aquelas mais comuns, né? O que se fala no Brasil quando alguém espirra? Saúde. E dependendo da região, tem outras, né? Em inglês costuma se falar bless you, que é um jeito mais curto de falar God bless you, que é tipo Deus te abençoe. Agora essa aqui foi nova. Vamos ouvir. Gesundheit. Thank you. Oh, look, another cashier opened up. Let's go. Então ele fala essa palavra, né, Gesundheit, que eu busquei lá, a tradução dela é tipo, que você tenha uma boa saúde, e aí ele agradece, né, como se falasse saúde, o outro falou amém. E é engraçado que até quando se fala bless you, que é equivalente a Deus te abençoe, se fala thank you, ao invés de amém. Aí ele finge que viu alguma coisa, né, oh look, olha, another cashier, um outro caixa. E cashier é o caixa falando da pessoa, tá? O funcionário que trabalha ali. Ele diz que um outro caixa open up, ou seja, um outro caixa abriu, tá disponível. Vamos lá. Let's go. E é engraçado, né, essa parte, ele tá querendo fugir ali da confusão. Ele chamou o Alan de chicken, só que ele que tá sendo chicken, e o Alan começa a imitar, né, uma galinha agora, só que ele imita uma galinha meio que cantando o hino da França, né? São detalhes pequenos, assim, que pode até passar batido, mas foram propositais, né, pra cena ficar engraçada e pra passar a mensagem que eles queriam passar. Gesundheit. Thank you. Oh, look, another cashier opened up. Let's go. Agora então é hora da chamada. Vou pedir pra você que chegou até aqui, escrever presente nos comentários, deixe um like, se inscreva aqui no canal e se você quiser aprender mais inglês comigo, tem os links aqui embaixo do meu treinamento. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.